O relator Alessandro Vieira quer isolar integrantes de facções criminosas em presídios e aumentar o número de vagas. O texto deve criar uma nova taxa sobre bets para financiar o combate ao crime. Quem chega ao vivo mais uma vez com todas as informações ao vivo é a Vitória Abel, direto da Capital Federal. Vitória. David, pois é, o Alessandro Vieira que está fazendo parecer do projeto de lei antifacção, que é aquela proposta que pretende aumentar as penas para integrantes de organizações criminosas, e ele está tentando um jeito de fazer com que governo, partidos de centro e também oposição se unam em torno dessa matéria, que é justamente uma matéria polêmica, porque, vamos lembrar, o governo foi contra essa proposta quando ela foi aprovada lá na Câmara dos Deputados, mesmo sendo um texto de autoria do Ministério da Justiça. Isso porque o relator na Câmara, Guilherme Derrite, fez diversas modificações no texto. E entre essas modificações, Guilherme Derrite teria retirado recursos da Polícia Federal, de acordo com o Palácio do Planalto, porque Derrite teria redirecionado recursos que são provenientes das apreensões, das operações que envolvem as facções criminosas, de um fundo para o outro, fundo que não é exclusivamente acessado pela Polícia Federal, e por isso ocorreria o risco da PF perder recursos que hoje financiam as operações, isso é claro de acordo com o governo Lula. E agora Alessandro Vieira tenta dar um jeito para fazer com que esse texto tenha o apoio da maioria, de quase todos, inclusive do governo, no Senado Federal. A solução que ele encontrou, pelo menos para esse trecho, é criar um novo fundo de combate ao crime organizado, que vai ser financiado agora pela taxação das bets. As bets, claro, já são taxadas por outros impostos, mas ele colocaria a chamada CID, que é a contribuição sobre domínio especial, um imposto que é muito focalizado em determinados recursos, para justamente arrecadar determinados recursos e direcioná-los para fundos específicos. Os sites de apostas pagariam então um novo percentual de tributo, seria direcionado para esse fundo de combate ao crime organizado, e os recursos desse fundo seriam especificamente para pagar operações contra facções criminosas, estruturar essas operações, mas também para ajudar a aumentar o número de vagas nos presídios estaduais e federais, e também modificar as estruturas de parte das penitenciárias numa tentativa de isolar os líderes dessas facções criminosas e também faccionados que tenham ali um papel importante dentro dessas organizações. O relator falou para a gente o seguinte: não basta ter um texto que aumente as penas, que também diminua a progressividade da pena, que é quando o preso consegue ter um alívio ali na sua condenação, e mesmo assim a gente não ter estrutura para abrigar esses presos no sistema penitenciário. Por isso, parte desses recursos precisa sim ser direcionada para um aprimoramento das penitenciárias, para receber justamente o que pode ser um aumento da população carcerária com esse projeto. Alessandro Vieira também pretende manter na proposta a previsão ali de que líderes de organizações criminosas sejam enviados para presídios federais, então isso também levaria à necessidade de manutenção e estruturação desses presídios federais para receber mais líderes de organizações criminosas. Então essa é a solução que está se desenhando por Alessandro Vieira, que deve apresentar o seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira. No mesmo dia, se não tiver ali grandes polêmicas e não tiver o que a gente chama de pedido de vista, que é quando um senador ou deputado pede para adiar a matéria para que ele possa analisar melhor, se não tiver isso, essa matéria pode ser votada no mesmo dia na CCJ e seguir também para o plenário já do Senado Federal. O presidente Davi Alcolumbre quer aprovar isso o mais rápido possível, mas também entra nessa conta a relação de Davi Alcolumbre com o governo e como o Palácio do Planalto vai saber articular essa proposta também, que é de suma importância para a reeleição do presidente Lula. David.
Vitória, e até porque, né, existem aí algumas pautas que são sensíveis ao governo e a gente vai seguir acompanhando, mas você que acompanha todos os bastidores, tudo, essas alterações que já foram feitas no texto base do Guilherme Derrite também, com 6 versões diferentes, quase 60 apontamentos feitos, que foram sugestões sendo construídas, você acredita que de fato essa pauta vai avançar? Muito provavelmente, isso porque os partidos de centro e a oposição aprovam essa proposta, aprovam já o modelo que Derrite tinha construído na Câmara dos Deputados e devem seguir o que deve ser estruturado basicamente por Alessandro Vieira, com algumas modificações na tentativa de agradar o governo. Mas o esqueleto que Guilherme Derrite fez na Câmara deve seguir no Senado. Então, portanto, muito provavelmente vai ter sim maioria dentro do Senado Federal. E um ponto também que os líderes colocam, principalmente de partidos de centro, é que não dá para você ser contrário a uma proposta que pretende aumentar penas de criminosos, né? Isso para a sociedade soaria muito ruim, seria muito ruim e às vésperas da eleição. Então também tem esse cálculo político que entra em cima de uma matéria que é muito popular. David. Exatamente, afinal tem aquele velho ditado, né? O print é eterno e durante essas votações polêmicas, muitas vezes a oposição, né? O opositor printa, coloca ali que foi contrário a essa proposta e com isso gera muita narrativa política. Muito obrigado, Vitória Abel, pelas suas informações ao vivo direto de Brasília. Já vamos com o Rodolfo Maris analisar esse tema também, porque foram aí 6 alterações, né? 6 versões diferentes, agora segue para o Senado, conforme a Vitória Abel bem trouxe aí as informações de bastidores pra gente. Essa pauta deve avançar e esse cálculo político, de fato, ele é feito, né? Até o Guilherme Derrite, que vai deixar amanhã, pelo menos essa expectativa, a Secretaria de Segurança Pública, com a entrada do Oswaldo Nico Gonçalves, já fez esse cálculo político também, pelo que eu pude apurar, porque agora ele vai se dedicar ao parlamento e se afastar também de possíveis polêmicas. Então, todo mundo está se ajeitando, vamos dizer assim, na medida que vão avançando essas propostas, sendo que a segurança pública deve ser a grande pauta das eleições de 2026. E olha só, né, David, quem diria, nós em governos passados, nós tivemos uma pauta totalmente diferente na corrida presidencial e agora segurança pública. De fato, nós, seres humanos, nós, cidadãos do bem, não aguentamos mais essa sensação de ficar com medo de ser assaltado. Você passa numa avenida hoje, você não pode abrir o vidro porque não sabe se vai ser assaltado, a sua esposa não pode ir ao mercado sozinha porque você também não sabe, sendo ela uma mulher, uma vítima, uma presa fácil para esses marginais. Ou seja, o país inteiro vive em estado de calamidade quando a questão é segurança pública. Esse texto passou 6 vezes na mão das pessoas para ser revisto e para mim não é nada de anormal nisso. Eu vi a reportagem do Misael Zainetti junto com o Derrite e eu achei espetacular porque eu vi uma sinceridade, não há nada demais. Eu vi ali uma humildade de fato no Derrite e falar, não, o que não estava bom para as pessoas eu mudei e eu fui mudando e iria mudar quantas vezes fossem possíveis para estar mudando, ou fosse possível de estar mudando. E eu acho isso de o tamanho humildade sensacional. E o que a nossa repórter trouxe agora de Brasília é de fato o que cerne aqui a nossa discussão. Não tem como o governo ir contra o aumento das penas para esses criminosos. Não tem. Seria um tiro no pé para o governo, uma vez que se fala muito de que o governo protege certos tipos de pessoas ou certos tipos é como se fosse uma oligarquia, né? Você hoje tem um preso e você não sabe se aquele preso de fato foi uma vítima da sociedade. Ora, isso não passa de uma balela. Nós estamos vendo aqui de fato uma lei, um projeto de lei que vai colocar faccionados a cumprir as suas penas rigorosamente. O texto fala de 70% a 85% da sua pena até progredir o regime. Isso é espetacular, sobretudo para crimes hediondos, pessoas que estão traficando, pessoas que estão cometendo um homicídio ou pessoas que estão aí cometendo estupro, por exemplo. Essas pessoas têm que apodrecer na cadeia. Esse é o grande relato. Mas 85% de regime de pena cumprida é um privilégio para esses presos, porque deveria ter ali 100% de seus crimes hediondos passados na cadeia.
E principalmente a reincidência criminal, né? Que até o próprio Guilherme Derrite já apresentou diferentes temas sobre isso, diferentes pessoas, personagens que fazem parte do crime, que muitas vezes são detidos, aí depois estão nas ruas novamente. Exatamente. E essa reincidência, essa porta giratória do crime, infelizmente acontecendo.